Oi, eu sou a Kelly e hoje eu vou falar sobre a importância do auto-perdão na nossa vida. É, Como seres imperfeitos que somos, nós cometemos erros e falhas. E quando a gente erra, a gente sente culpa. E quando a gente sente culpa, a gente se condena, a gente se reprova, a gente se diminui, a gente se desqualifica, a gente se martiriza, a gente se sente inferior é, por ter falhado, por ter errado. Eu vou falar sobre aqueles erros que a gente comete é, quando a gente toma uma atitude na nossa vida sem pensar muito nas consequências, né? E então esse erro, ele que a gente cometeu, a gente acaba se machucando, se ferindo, e também machucando, né, quem está à nossa volta e sem querer, né? Então, quando a gente comete um erro, sim, na vida a gente depois se arrepende e então vem aquele sentimento de culpa e o sentimento de culpa traz muito sofrimento, né? Porque o sentimento de culpa é um tormento. Então daí nasce, né, surge a necessidade do auto-perdão na nossa vida. Porque o auto-perdão nos liberta, né, do tormento da culpa. Porque a culpa, ela tira de nós a alegria de viver. A culpa, ela tira de nós a beleza da vida. Eu gostaria de deixar claro que eu não vou falar aqui sobre narcisista. Não, não vou falar sobre narcisista, porque narcisista não sente culpa. Eu vou falar aqui de erros que a gente comete, porque errar é humano e errar faz parte da vida. Então, em algum momento na nossa vida, a gente comete um erro, a gente comete uma falha, né? Independente do motivo, errar é humano. E então, eu quero falar da importância desse auto-perdão, porque só o auto-perdão pode trazer de volta a alegria de viver. Porque ninguém merece sofrer, né, por um erro que cometeu, né? E um erro não pode tirar a alegria da nossa vida, assim, entendeu? Um erro pode tirar a alegria da nossa vida inteira, pode. A gente tem que voltar a ser feliz, a gente tem que ser capaz de continuar, seguir em frente a nossa vida sem sofrer. Então eu vou começar a falar, vou contar uma história para mostrar, essa história mostra pra gente como que as perdas e frustrações são comuns na vida de todos nós, desde o momento que a gente nasce e até a vida adulta, né? Até a vida inteira, né? Acompanha nesse um processo da nossa vida, faz parte do crescimento, de transformação, o aprendizado, né? Errar e aprender com os nossos erros. Então, eu vou começar falando sobre perdas e frustrações. Depois eu vou falar sobre o sofrimento emocional. Aí eu vou falar sobre o sentimento de culpa. Então, aí eu termino falando sobre a importância do auto-perdão na nossa vida. Então, eu vou começar contando a história que fala sobre perdas, né? E frustrações. Porque se nós olharmos para a nossa vida e a vida de outras pessoas, nós vamos perceber que perdas e frustrações fazem parte da vida de todos nós. Sabe quando o bebê nasce? E acho que na hora do parto lá,
A mãe começa a sentir aquelas contrações na hora do parto e o bebê é expulso do útero materno. Então, ali ocorre aquela separação física do bebê e da mãe quando o médico corta o cordão umbilical da criança. Então, essa é a primeira perda da nossa vida, porque a gente perde ali, quando nasce, o conforto do útero materno e a proteção que a gente tinha lá dentro, né? E então, para suprir esse vazio, dessa ruptura pós-parto, o bebê é levado para amamentação. Então, no seio da mãe ali, o bebê volta a se sentir protegido, acolhido, amparado, amado, né? E então, aí depois da amamentação, desse processo de amamentação, a criança continua crescendo, né? A criança vai crescendo. E quando a criança cresce mais um pouquinho, a criança já passa a alimentar de papinhas. E ela também começa a tomar aquele leite com as farinhas dentro do leite. Então, a criança já tem que, para de amamentar no seio da mãe. Então, quando a criança para de amamentar no seio da mãe, é a segunda separação física que a criança tem da mãe. Porque nessa separação, quando ela deixa de amamentar, né, no seio e passa para a mamadeira, ela perde aquele vínculo afetivo que ela tinha com a mãe, pele a pele ali na hora da amamentação. Então, a criança continua crescendo, então. Aí chega a hora que ela assim, agora você tem que largar a mamadeira, você tem que tomar no copo, né? Suco, leite, tudo. Algumas crianças aceitam de maneira tranquila, faz essa passagem da mamadeira para o copo, de forma tranquila. Outras crianças já apresentam uma resistência, né? Elas não querem largar a mamadeira. Então dá 4, dá 5, dá 6, as crianças vão indo. Se deixar, elas vão indo. Tem as crianças que fica, então, apresenta essa resistência em largar a mamadeira. Aí a gente vê, claramente, você observa, ele pega a mamadeira, ela, então, deita no cantinho, assim, encolhe toda, assim, e para ficar mamando na mamadeira. Então a gente percebe que a criança grandinha já, ela é capaz, completamente capaz de tomar no copo, mas ela tem essa dificuldade emocional de largar a mamadeira, porque na verdade ela lembra ali do seio materno, aquele momento que ela sentia-se protegida, acolhida, amparada no colo, né, e do seio da mãe. Mas aí a gente conversando, a criança entende que ela cresceu e então ela aceita tomar no copo. Então a gente vê assim, como que a criança sente essa perda desse vínculo, né, pela pele, né, esse vínculo afetivo com a mãe. Mas então a criança continua crescendo e a criança chega a hora dela ir para a escola. Aí quando a criança vai para a escola, a rotina da criança é alterada. Então ela perde o conforto do lar. Aí a criança continua crescendo. Até que vira um adolescente. Aí o adolescente, né? Aí vai lá uma namoradinha, um namoradinho. E aí eles começam a namorar, isso. Aí passa um tempo, o namoradinho termina com o outro. Aí depois não fica sabendo, porque terminou o namoro, por quê? Porque se apaixonou por outra, ou por outro. E aí acontece a primeira decepção amorosa. Isso. Aí o adolescente então continua crescendo, e então, como um jovem, né? Ele tem que enfrentar os primeiros desafios da vida. Aí ele faz vestibular, acho que aí não passa.
Ele não passa e aí sobe a perda, né? E se frustra. Mas ele continua nesses desafios dele, ele tem que enfrentar na vida. Aí ele se depara com um concurso, né? Ah, fazer um concurso, que é concurso dos sonhos, né? Corrida, poucas vagas, muita gente. Aí ele vai lhe fazer, aí ele passa. Aí ele vai lidar com as perdas e frustrações. Aí eu quis dizer com essa história que como as perdas e frustrações fazem parte da vida de todos nós, né? E porque existe o sofrimento emocional causado por perdas que fazem parte da vida de todos nós e que não tem como evitar, né? Mas existe aquele sofrimento emocional que é criado por nós, sabe? É pelos nossos pensamentos. Porque quando a gente fica preso ao nosso passado, quando a gente fica preso às lembranças do passado, porque tem gente que sofre por coisas ou pessoas que tem saudade lá do passado dela. Outras pessoas sofrem por relacionamentos do passado que já acabaram há muito tempo, mas elas não conseguem aceitar o fim de algum relacionamento dela. Então elas sofrem com isso. E a maioria das pessoas sofrem ou por causa de erros que cometeram, ou de falhas. E quando a gente erra, sabe, a gente se arrepende. E a culpa traz muito sofrimento. Porque quando a gente sente culpa, é porque a gente está profundamente decepcionado com a gente mesmo. E para a gente se perdoar, a gente tem que aceitar que a imperfeição faz parte da natureza humana. Para a gente se perdoar, a gente tem que aceitar que errar também faz parte da vida. E nesse mundo só não erra quem é perfeito. E que nós não somos o erro, nós cometemos erros. E que a vida é um constante processo de transformação e aprendizado. Sabe que as pessoas pensam que o sofrimento emocional é uma força exterior a elas e que elas nada podem fazer para parar de sofrer. Isso não é verdade, porque de forma consciente ou não, você cria o seu próprio sofrimento. Quando você fica se lamentando, né? Você fica se julgando, você fica se condenando, você fica desqualificando, você fica se diminuindo, você fica se martirizando, você fica se maltratando. Quando você justifica os seus erros, né? Fica justificando. Quando você fica buscando um culpado para o seu sofrimento, né? Para a gente se libertar do sentimento de culpa que nos atormenta, nós temos que parar de buscar um culpado e buscar uma solução e se responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. Para a gente se libertar do sentimento de culpa, nós temos que parar de justificar os nossos erros e aprender com eles. Ao invés de você ficar se condenando pelos seus erros, mude atitude perante a vida. Porque atrás de toda pessoa
que sofre de todo sofrimento emocional, existe uma pessoa acomodada na vida. E o sofrimento emocional, ele vem nos dizer que nós temos que mudar a forma que nós estamos levando a nossa vida. O sofrimento, ele vem nos dizer que a vida está pedindo para você mudar. Sabe que a gente tem que começar a mudar a maneira que a gente vê o mundo. A gente tem que começar a mudar a maneira que a gente vê as pessoas. Porque quando a gente muda a maneira que a gente vê o mundo, quando a gente muda aqui a maneira que a gente vê as pessoas, a gente muda a nossa atitude diante da vida. E quando a gente muda a nossa atitude, a gente muda a nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria que as pessoas entendessem que errar, né, é humano. E que errar faz parte da vida. E que não deixe que um erro tire a sua alegria de viver, né? Não deixe que um erro se transforme numa pessoa sofredora. Se você errou, sabe? Abra seu coração para o auto-perdão. Porque só o auto-perdão pode trazer de volta a nossa alegria de viver. Sabe que auto-perdão é a oportunidade que nós temos de expandir o amor próprio dentro de nós. Auto-perdão é se amar ao ponto de se perdoar. É se amar muito mesmo. Se amar muito ao ponto de se perdoar. Isso é auto-perdão. Auto-perdão é se libertar de todo sentimento negativo que nos faz sofrer. Auto-perdão é se libertar de toda mágoa. Auto-perdão é se libertar da dor emocional. Auto-perdão nos torna capazes de seguir com a nossa vida em frente, sem sofrer com o passado. Auto-perdão é ter esperança, é voltar a acreditar na vida. Auto-perdão é se libertar de todo sentimento negativo. É se libertar de toda mágoa que adoece a nossa mente. Auto-perdão é você deixar de ser refém de todo sentimento negativo que te entristece, que te tira a sua alegria de viver. Sabe? Auto-perdão. E a gente ser capaz de se amar. Vai se amar muito. Depois da gente se julgar, depois da gente se condenar, depois da gente se martirizar, né? Por causa dos nossos erros, né? Para a gente ter se ferido, né? Ferido a nós mesmos. Auto-perdão é você expandir o amor próprio dentro de você. Auto-perdão é acreditar que nós podemos ser felizes, mesmo que a nossa vida não seja perfeita. Auto-perdão é dizer: eu me perdoo por não ser o ser humano perfeito que eu gostaria de ser. É olhar para si mesmo com carinho, com ternura e se enxergar
com um ser humano imperfeito que somos, mas dignos da autocompaixão. Sabe por que a autocompaixão é quando a gente é bom para nós mesmos. E quando a gente aprende a ser bom com a gente mesmo, então a gente se perdoa. Eu espero que as pessoas possam se amar muito, muito, mas muito, ao ponto de se perdoarem. Porque da mesma forma que a culpa traz tristeza para a nossa vida, o auto-perdão traz de volta a alegria de viver. Seja bom com você, seja gentil com você, olhe para você com carinho, sem se julgar, sem se condenar. E encare o erro como um artifício da vida para que a gente possa adquirir sabedoria. Tchau.